Voltamos. A busca pelo corpo perfeito é o tema de hoje. E agora os nossos convidados vão responder as perguntas dos nossos telespectadores, que enviaram por e-mail. E eu começo com o Dr. Osório. Qual a importância de se procurar um profissional especializado, doutor? Quem pergunta é a Lúcia Medeiros e ela é de Piraí. Bom, Lúcia, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é um site oficial, o nome do seu cirurgião. Outra coisa seria algum paciente que ele tenha feito cirurgia e que tenha tido um resultado bom. Com certeza, você fazendo isso, a possibilidade de algum insucesso realmente fica bem pequena. Uma indicação é sempre bem-vinda, né, doutor? Certamente. A maioria dos pacientes que chegam a mim já viram outros pacientes que fizeram cirurgia. Viu alguns resultados e foram por indicação. Por indicação. Quase 100% dos meus pacientes, porque o cirurgião plástico dificilmente faz uma propaganda e que leve o paciente ao consultório. Então, a propaganda é dos pacientes para pacientes. É indicação mesmo. Rodrigo, eu tenho uma pergunta para você. Tem uma telespectadora que o nome dela é Jaqueline Mendes, ela é de Barra Mansa. Ela diz o seguinte: tenho problemas com gordura localizada, mas não pretendo recorrer à cirurgia plástica. Quais exercícios que eu posso fazer para eliminar? Tem alguma coisa específica? Tem. Jaqueline, essa pergunta ela é muito comum, é uma angústia que acomete muitas mulheres e até homens também. A gordura localizada, na verdade, ela é um acúmulo de gordura específica, em locais específicos para homens e mulheres. Homens tendem a acumular essa gordura no abdômen, na maior parte, e mulheres tendem a acumular no quadril e coxas. Só que essa gordura, a gente não pode esquecer, é uma fonte energética e ela não está acumulada nesse local por acaso. E para que a gente utilize essa gordura como fonte de energia, a gente tire esse acúmulo de gordura localizado, algumas coisas têm que ser feitas, como por exemplo, usar de exercícios e de dietas equilibradas para poder minimizar, para poder usar essa gordura como fonte de energia e ela, teoricamente, desaparecer daquele local. Isso demanda uma sistematização de treinamento, uma certa paciência e, em casos mais severos, onde esse acúmulo é demasiado, o treinamento físico, uma dieta equilibrada, não dando conta, não criando ali uma aparência saudável aos olhos do dono dessa gordura localizada, tempo, né, Rodrigo? A gente faz uma indicação de um processo mais invasivo. Bem, eu tenho uma pergunta para a Gláucia. É o seguinte: minha filha está com um corpo ótimo, mas ela não sai da academia. Acabo ficando com medo se ela está desenvolvendo algum tipo de distúrbio, que isso é até comum, hein, Gláucia? E quem pergunta é a moradora de Volta Redonda, Maria Silvia. Ela precisa saber se a filha está precisando de um acompanhamento psicológico. Olha, Maria, é lógico que se você está com esse medo, é bom observar. Mas antes de mais nada, a gente tem que perceber que academia, controle de uma dieta equilibrada, isso é uma coisa que não é só para gordinho. Seria ótimo se todo mundo fizesse uma atividade física, todo mundo controlasse a sua alimentação. O problema é o exagero dessas práticas. A preocupação dela realmente é o excesso. Então o que vale é observar com que frequência sua filha está indo à academia, quanto tempo ela fica lá, a intensidade dos exercícios, como está sendo a alimentação dela, como está a satisfação ou não com o seu próprio corpo. Se a insatisfação for muito grande e não condizer com a realidade do corpo dela, aí de repente vale a pena procurar sim um acompanhamento, um atendimento, porque pode ser que ela esteja precisando. Tá. Agora eu tenho uma pergunta para o doutor Osório, que é uma telespectadora, que ela diz o seguinte: ela tem 50 anos e gostaria de fazer uma redução dos seios. E ela pergunta se por causa da idade tem alguma restrição. O nome dela é Bruna Azevedo e ela é moradora de Angra dos Reis. Bruna, não existe restrição nenhuma. As restrições são de cada paciente, lógico. Se você tiver todas as condições físicas para ser submetida à cirurgia, isso, a idade, já operei pacientes de 83 anos, 84 anos, isso não é nenhuma forma de restrição à cirurgia. Pode ser feita perfeitamente. Agora eu continuo com o senhor, doutor Osório. Tem uma telespectadora, que ela é moradora de Resende, a Kátia Barcelos. Ela pergunta quais são os tipos de exames que ela tem que fazer para realizar uma cirurgia plástica. Isso mesmo, Kátia. São vários os exames que têm que ser feitos antes da cirurgia.
cada paciente tem uma indicação. Por exemplo, paciente asmático tem que fazer uma prova de função respiratória, paciente que já é hipertenso, são exames específicos para cada paciente. Lógico que um paciente jovem não existe a necessidade de tantos exames quanto um paciente com a idade maior que já tem alguma doença prévia. Às vezes um hipertenso leve, você trata para fazer a cirurgia e essa cirurgia é realizada perfeitamente, sem nenhum risco a mais. Agora tem uma pergunta para o Rodrigo. Existe alguma substância química que auxilie a forma positiva no resultado na malhação? Quem pergunta é a Gisele Nascimento, ela é de Volta Redonda. Existe? Gisele, não existe milagre. Existem substâncias que favorecem a performance física, mas são substâncias, como eu já disse, controladas, são chamados suplementos alimentares. O que foge da suplementação são produtos ilegais e a gente consegue observar aí, tivemos no Pan-Americano uma nadadora brasileira punida em Jogos Olímpicos, sempre tendo aparecendo atletas utilizando recursos chamados recursos ergogênicos que melhoram performance e vários desses são pegos e isso é feito de maneira ilegal. A gente pensa que o melhor meio de se adquirir um bom padrão físico seria utilizar de um programa de treinamento adequado, bem elaborado, controlado e uma dieta também bem controlada. Com isso a gente consegue do corpo, né, Rodrigo? Os resultados mais positivos. Muito bem. Agora, doutor Osório, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Camila Fernandes, ela é de Volta Redonda, e ela diz o seguinte: qual o tempo ideal para uma cirurgia plástica após uma cesariana? Ela disse que acabou de ter um filho e quer saber o tempo ideal para realizar a cirurgia. Bom, Camila, o corpo leva pelo menos 3 meses para se reabilitar de uma gestação. Agora, a amamentação deve ser feita pelo menos durante 6 meses. Então, enquanto estiver amamentando, não tem condição de fazer uma cirurgia estética. Agora, se por acaso, algum motivo, a mulher não conseguiu amamentar durante 6 meses, depois do 3º mês já pode ser feita uma cirurgia plástica, porque o corpo já está reabilitado. Então, o prazo é 6 meses? É 6 meses por causa da amamentação. Enquanto estiver amamentando, você não vai operar o paciente porque ele vai ter que tomar antibiótico, vai ter que tomar analgésicos, e isso vai passar por leite materno. Agora, não estando amamentando, após o 3º mês já pode ser feito, porque o corpo já está reabilitado. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa Bem-Estar. E chegou ao fim mais um programa, mas no próximo domingo temos um encontro marcado e você vai ficar sabendo todas as novidades sobre o mercado de trabalho. Você tem alguma dúvida? Envie para o nosso e-mail, revistabemestar@revistabemestar.com.br. Eu espero que você tenha um ótimo domingo. Até domingo que vem. Tchau!